Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro TRI de 2026 da Aura. Essa conferência está sendo gravada e estará disponível no site da empresa em auraminerals.com/investidores. E também estará disponível para download. Temos também a opção de apresentação em português. Para isso, pressione o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e escolha o áudio em português. Então, selecione mutar o áudio original. Do globo ao lado inferior direito da sua tela Zoom e selecione a opção Portuguese Room. Ao acessar a nova sala, certifique-se de mutar o áudio original. Gostaríamos de informar que os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação, que será então seguida por uma sessão de perguntas e respostas com as respectivas instruções. Antes de prosseguir, vale ressaltar que quaisquer declarações durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras são as crenças e suposições da diretoria da Aura com base nas informações atuais disponíveis para a empresa. Tais declarações podem envolver riscos e incertezas, uma vez que estão relacionadas a eventos futuros e, assim, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que eventos relacionados ao cenário macroeconômico, ao setor e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam divergentes daqueles expressos em tais declarações. Temos conosco hoje Rodrigo Barbosa, CEO da Aura, e Kleber Cardoso, CFO. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Barbosa para o início da apresentação. Muito obrigado a todos pela presença aqui nessa videoconferência do primeiro TRI. Como sempre, eu vou falar um resumo dos resultados e da estratégia do que nós fizemos nesse trimestre, e o Kleber, então, vai dar mais detalhes sobre o desempenho financeiro e o fluxo de caixa. Antes de começar, eu acho importante fazer uma recapitulação rápida, mas basicamente esse trimestre foi de desempenho muito sólido. Nós continuamos evoluindo e progredindo nas 3 avenidas de crescimento, que é realmente focada em devolver retorno aos acionistas, desde nossa listagem, principalmente ao ano passado, e nós vamos criar valor para o acionista por meio de 3 avenidas. Um é aumentar a produção, desenvolver projetos greenfield e chegar em até mais de 600 mil GELs durante os próximos meses ou anos. A segunda é realmente aumentar a vida útil da mina, expandir algumas minas e cavas. Então, junto com a produção, nós vamos aumentar também as fontes e reservas e minérios nos próximos anos. Em terceiro, nós deveríamos também focar no preço por NAV, price per NAV, aumentando também o nosso volume de liquidez média diária. Nos próximos slides, eu vou mostrar que nós temos aqui um TRI que consolida vários desses passos e o progresso nessas 3 avenidas. Começando pelo primeiro slide, por favor. Para resumir, de novo, nós chegamos a uma nova produção recorde, como nós já divulgamos para o mercado, agora incluindo a aquisição da MSG, que aconteceu no final do ano passado, e entrou em dezembro, mas chegamos em 82 mil GELs. Isso junto com a valorização do preço do ouro, e nós chegamos, então, em 383 milhões de dólares de receita. Comparado ao primeiro TRI do ano passado, nós temos agora a Borborema, que estava no comecinho do ramp-up no ano passado, e agora nós temos um primeiro ano de Borborema com produção, com estabilidade, mais a MSG, e nós vemos ainda uma valorização maior do preço do ouro. Nós vemos um EBITDA 3 vezes maior do que o na comparação trimestral, totalizando 244 milhões de dólares, um outro EBITDA recorde. Além disso,
Nós vemos também que o AISC foi de 1.829 por GEL. Esse é um aumento significativo comparado ao último trimestre, principalmente pela consolidação do EMSG, né, na comparação trimestral, e com as aquisições, nós temos Aranzazu, EMSG apresenta um ASC mais alto, e ele vai ser mais alto durante esse ano, porque vamos focar no turnaround, na preparação da mina, para nós chegarmos à produção perto de 80 mil onças, e o AISC vai ficar próximo de 2 mil. Na segunda metade do ano, nós devemos ver MSG com um ASG maior, quando nós focarmos na preparação da mina subterrânea e também dos protocolos de segurança, focando no desenvolvimento para preparar essa mina para produção, começando no terceiro tri, no quarto tri, e aí evoluindo de fato no próximo ano. Vou falar também do desempenho de cada mina nos próximos slides, mas basicamente um EBITDA recorde, que também representa um fluxo de caixa livre para a empresa de 95 milhões de dólares, um aumento significativo se compararmos ao último tri. Esse aumento, então, esse de 95 milhões, é um desempenho sólido, mesmo com um pagamento de 33 milhões de dólares em hedges, que aconteceu em Borborema, não é recorrente, aconteceu esse ano, mas deve acontecer no próximo ano também, e um consumo de capital de giro temporário de aproximadamente 42 milhões, e o Kleber vai dar mais detalhes de como isso acaba impactando o fluxo de caixa livre. Falando um pouco da posição de dívida líquida estável, nós tivemos um um valor interessante de 26 milhões em expansão, de investimento em expansão, 65 milhões em dividendos. Nós continuamos crescendo, então, com uma boa alavancagem e uma razão muito baixa entre a dívida líquida e o EBITDA nos últimos 12 meses. Nós vamos apresentar alguns níveis e vamos ver uma desalavancagem, considerando ainda o pagamento de dividendos e um desempenho sólido das nossas minas. Em relação ao lucro líquido, nós vemos que nesse TRI nós não tivemos um aumento do preço do ouro tão significativo como nós vimos no ano passado. Então, nós vemos aqui uma perda um pouco menor de marcação a mercado dos gold hedges, e nós estamos falando então de 95 milhões de lucro líquido, milhões de dólares, e o Kleber vai detalhar também como é que nós chegamos a esses 95 e ver qual que seria então o lucro líquido ajustado sem esses eventos que são não recorrentes. Nós continuamos a crescer, a evoluir o EBITDA, as margens também estão melhorando e nós vemos então que nós temos oportunidade de manter um bom nível de distribuição de dividendos. Chegamos em um recorde de 65 milhões de dólares de dividendos, ou 0,78 por ação. Quando olhamos o que nós pagamos no segundo, terceiro, quarto tri e agora, nós vemos que nos últimos 12 meses nós temos 4,6% de rendimento dos dividendos. Conforme nós continuarmos progredindo na produção, no segundo semestre nós devemos ver a produção ainda maior, e nós acreditamos que nós vamos continuar, sim, distribuindo os dividendos de forma bastante significativa, sem prejudicar de qualquer forma o nosso crescimento. Como alguns eventos adicionais, reforçando um pouco esses três pilares que eu já comentei, nós vemos aqui que nós conseguimos continuar no nosso plano de crescimento, que é sólido. Nós conseguimos, então, o acordo para a realocação da rodovia Pelodenite em Borborema, e nós tivemos uma atualização de recursos e reservas e aumentando a vida útil da mina para 36 anos. Nós, então, divulgamos para o mercado que agora nós estamos finalizando todos os estudos para aumentar de forma significativa a produção de Borborema, para que nós consigamos, então, ter esse aumento de produção, até mesmo com o impacto na vida útil da mina. E quando nós tivermos novidades, talvez no segundo tri ou no terceiro tri, nós vamos
divulgar ao mercado. Mas uma grande conquista aqui foi a atualização das reservas e dos recursos minerais. Nós vimos uma adição significativa aqui, 3,8 milhões onças de reservas provadas e prováveis. Quando nós adicionamos com os indicadores que nós já temos, nós podemos chegar aqui a 10,4 milhões de GELs no nosso estoque, e esse é um aumento significativo comparado ao que tínhamos antes, ao mesmo tempo em que continuamos os investimentos em exploração e também nós vemos um grande potencial nas nossas reservas e recursos nos próximos anos. Um outro projeto muito importante aqui era a Dourada. No começo do ano, nós divulgamos para o mercado, nós conseguimos a licença para começar a construção e conseguimos também agora a aprovação total do conselho. Então, o board aprovou aqui e nós estamos, então, já com a permissão para começar esse projeto nesse ano. Nós temos CAPEX para esse ano e para o ano que vem e esperamos que a produção venha em 2028. Falamos, então, desse aumento de produção. Vamos voltar ao slide anterior, por favor. Falamos sobre esse aumento significativo da produção. Nós tivemos ano passado o ramp-up de Borborema. Nesse TRI, nós vimos um aumento de produção também bastante relevante. Esse crescimento desse ano vem do que nós tivemos no ano passado. Então, se olharmos o guidance, nós continuamos, de acordo com o guidance, desenvolvendo e aumentando a produção total. Nós conseguimos aumentar também os nossos potencial de reservas e recursos, e nós vemos um aumento aqui significativo de ADTV, basicamente a nossa liquidez média diária de 94 milhões, comparado com 31 milhões no quarto TRI de 2025. Então, nós estamos muito diminuindo essa lacuna e continuando a crescer. Temos uma correlação muito importante entre o tamanho e o price per NAV. Quando nós falamos em ouro, nós estamos agora bem de acordo com o guidance, nós estamos no caminho para chegar em 600 mil GELs, cada vez mais diminuindo as lacunas e endereçando o que precisa ser endereçado. Nós vemos uma boa aceitação do mercado, temos a listagem da Nasdaq, que foi muito bem sucedida, então nós estamos falando de 94 milhões de ADTV, liquidez média diária no último TRI, e comparando a comparação trimestral ali, de 31 milhões mostra que nós estamos realmente evoluindo. Nós estávamos falando de 2 milhões de dólares por dia, agora nós estamos falando de um número muito maior. Estamos atraindo investidores maiores, mais importantes, e também que veem valor no investimento no nosso portfólio. Em relação à segurança, depois de um longo período sem acidentes com afastamento, tivemos um incidente em Borborema, que foi manutenção de um filtro. Nós estamos reforçando todos os protocolos de segurança, alguns não foram seguidos nesse caso, então nós estamos promovendo treinamentos e todos os gerentes, supervisores estão, então, seguindo agora os procedimentos e nós estamos reformando os padrões. Essa pessoa já voltou a trabalhar, não foi nenhuma lesão séria, mas sim, esse foi um acidente com afastamento. Em termos de estabilidade das estruturas, então, todas as estruturas geotécnicas estão nos níveis satisfatórios. Aqui na esquerda, nós vemos claramente no gráfico, na linha, nos últimos 12 meses, a produção, que nós estamos aumentando. Então, nós vimos 2024, 2025, mais ou menos 200, 200 e pouco, e agora com Borborema e MMCG, estamos chegando acima de 80 mil GELs, e quem sabe chegando a 90 mil no segundo semestre. Quando olhamos os últimos 12 meses, nós vemos um aumento significativo, começando em
de 236, mais ou menos, e nós conseguimos um aumento gradual até 302. Estamos totalmente de acordo com o guidance e acreditamos que nós vamos terminar o ano entre 340 e 390 mil GELs em produção. Falando um pouco da produção de cada mina, nós vimos o que foi esperado por causa do sequenciamento de mina e do budget. Nós vimos que na Aranza Azul nós temos aqui alguns teores não tão altos, não temos uma previsão de melhora no segundo tri, mas talvez no segundo semestre. A Poena também tem a ver com o que nós fizemos no ano passado. Nós começamos o ano mais devagar, e aí no terceiro e quarto tri a produção acaba evoluindo. E aqui nós temos, então, uma minosa, uma redução de 2%, mas nós vemos uma produção basicamente estável e devemos ter talvez uma melhora no segundo semestre. Almas, nós continuamos com uma produção forte, então 15, 16 mil GELs, ao mesmo tempo em que estamos implementando investimentos para expandir a capacidade de almas, para chegar até 3 milhões de toneladas por ano até o final do ano. E nós estamos, então, fazendo o desenvolvimento das minas subterrâneas para que no próximo ano a gente consiga continuar ganhando eficiência e também aumentando a produção. Nós temos também, então, os esforços de exploração que nos permitem ter indicadores de que essa mina não vai só ter um ciclo de vida expandido, uma vida útil da mina expandido, mas vai chegar acima de 3 milhões de toneladas por ano, com bastante potencial. Borborema, nós tivemos um TRI muito forte, sólido, principalmente na comparação trimestral, basicamente pela estabilização do filtro, dos processos. Há ainda a possibilidade de melhoria de produção para o segundo semestre. MSG, nós vimos esse aumento, e nós estamos consolidando mais ou menos 3 meses comparado a dezembro do ano passado, que só tinha um mês de produção. Então, nós não devemos esperar que a MSG apresente alguma melhora, deveria ter uma queda na produção no segundo tri. Nós estamos focados totalmente em construir essa estrutura subterrânea para preparar essa mina para que ela chegue aos níveis ideais de produção para 2027. Mas no terceiro e no quarto tri, nós devemos ver um aumento de produtividade, uma redução de custo e também a produção subindo, mas não no segundo tri. Próximo slide. Falando um pouco do custo do AISC, nós vemos que chegamos em 1.829, comparado com dentro um pouco acima dentro do guidance, mas comparado a 1.512, nós sabemos que era esperado ter um ISC um pouco mais alto no ano de 2026, porque nós pagamos 75 milhões de dólares para a compra dessa mina e nós sabíamos que nós precisávamos fazer um processo de turnaround. Então, se o ISC está ainda está um pouco acima do esperado, por outro lado, esse desenvolvimento da mina subterrânea vai fazer com que nós possamos ter uma produção muito melhor do que era no passado. Nós temos uns túneis subterrâneos e no ano passado nós tínhamos 30, 35 metros por mês, agora estamos com 60, 65. Então, essa eficiência subterrânea nesse trabalho de preparação para uma maior produção está evoluindo conforme o esperado, às vezes até mais rápido do que o esperado, e isso é muito positivo. Se nós excluirmos, então, a MSG, excluindo esse efeito, nós vemos aqui uma média de ASC mais baixa, próxima de 1.512, mais ou menos, dólares por onça. Muito importante essa conquista aqui no TRI, um grande acontecimento, era Dourada com a aprovação. Esse projeto aqui tem chamado a atenção de muitos stakeholders no mundo, porque tem o potencial para ser um, um marco em ESG. Basicamente, pela questão de sustentabilidade, nós temos várias variáveis e vários aprendizados de outras minas que estão sendo implementados aqui.
nós compramos com a Bluestone e combinamos isso com um projeto geotérmico. Então, é um projeto geotérmico que vai ser desenvolvido nos próximos anos. Nós vamos ter uma fonte renovável de energia aqui e nós estamos pensando em aumentar os megawatts para conseguir prover, inclusive, mais energia renovável para Guatemala. Além disso, nós entendemos que essa água purificada, potável, é uma questão na área. Então, se tem algum município que tem água potável, nós vamos usar essa água que nós temos subterrânea, que nós deveríamos tratar de qualquer forma, para devolver essa água para os rios. Agora nós conseguimos a aprovação de um investimento adicional para o tratamento de água, para que essa água seja purificada e seja potável para as cidades. Nós estamos, então, negociando com os municípios e as localidades para ter acesso a essa água potável. Então, energia renovável e essa água limpa para a população, junto com todos os treinamentos e a preparação local, ter, então, uma força de trabalho local. Se nós não tivermos fornecedores, nós treinamos esses fornecedores para que nós possamos melhorar as condições de vida para todos que cercam o projeto. Para nós temos o estudo aqui de visibilidade, com uma produção aqui de 111 mil gels. Nós temos, claro, ainda um potencial para ter um upside, assim como nós estamos fazendo com a Almas e Borborema. Entendemos que Era Dourada também tem o potencial para upsides, conforme nós formos implementando o projeto e tivermos produção comercial. Uma das coisas que vale mencionar aqui é o aumento significativo de reservas aqui, quando nós compramos como uma mina era 1 milhão e agora nós temos 1,7 milhão em termos de reserva, com potencial ainda do ponto de vista regional para aumentar os recursos e as reservas. Próximo slide. Sim, nós já falamos do ramp-up de Borborema, que chegou então na produção recorde, e agora temos um perfil de produção bastante diferente comparado ao ano passado, e que tem conseguido manter um custo de caixa bastante equilibrado. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o aumento, então, nos nossos recursos e reservas. E o que nós vemos, então, é uma grande mudança no nosso inventário de reservas e recursos, comparado ao último relatório, que estava em 3,4 milhões de onças de reservas, e agora já chegamos em 7,2 milhões de onças, que é, na verdade, 2 vezes o número, né, o volume de reservas comparado ao ano passado. E em termos de recursos, nós saímos de 1,4 e agora uma queda para 1,3, o que é bom, na verdade, porque, na verdade, mostra que nós fizemos, então, uma conversão de 1,5 milhões de onças entre provado e provável. Então, vocês podem ver que a gente conseguiu também aumentar essas indicações, ou seja, uma grande conquista que tem nos ajudado a realmente melhorar o ciclo de vida da mina e também aumentando a nossa produção anual. E bem, já falei então sobre o aumento de produção e falei sobre os recursos e reservas, mas agora um fator bastante importante também de levarmos em consideração quando pensamos no price per NAV, que é também o nosso ADTV, nosso volume diário de liquidez. E vocês podem ver que desde o nosso IPO nós conseguimos então aumentar esse valor de maneira bastante significativa, de 20 mil para 121 milhões de dólares em volume diário de liquidez e com isso então uma média também bastante alta nesse trimestre, que nos mostra então que nós temos não só uma maior quantidade, mas tem qualidade no nosso portfólio. Com isso, eu passo a palavra para o Kleber e volto então para as perguntas ao final. Obrigado, Rodrigo, e bom dia a todos. Eu agora então vou passar pelas nossas métricas financeiras desse trimestre e podemos ver aqui neste resumo que nós vimos uma melhoria em todas as métricas. Temos agora volumes recordes de receita líquida
E nos últimos 12 meses, nós vimos também um aumento de receita que chegou a 1,1 bilhão de dólares e esperamos que essa tendência continue em alta. Quando olhamos para o EBITDA ajustado, como comentado anteriormente pelo Rodrigo, nós já estamos no sexto trimestre seguido no qual vemos um aumento nesse valor e comparado ao quarto trimestre de 2025, vimos um aumento também significativo, sendo de 547 para 711 milhões de dólares no caso, já nos últimos 12 meses, que é uma tendência que também esperamos que continue em alta. Agora, analisando a renda líquida, nós vemos então que também houve uma melhora, o nosso net income melhorou comparado aos últimos trimestres, que é justamente resultado dos resultados operacionais que nós vimos recentemente. E também, claro, vimos um aumento no preço do ouro entre o começo e o final desse trimestre, mas, na verdade, o nosso aumento de net income foi até maior do que essa mudança. E, por consequência, nós temos agora uma perda MTM menor e os gold hedges estão, na verdade, tem um efeito no nosso P&L menor nesse trimestre comparado aos trimestres anteriores. E com isso, nós chegamos em 95 milhões de dólares em net income e vemos agora em fluxo de caixa e dívida líquida, este valor permaneceu estável, estamos em 115 milhões de dólares de dívida líquida e vemos uma redução bastante significativa na alavancagem da empresa. Podemos ver que há um EBITDA acumulado e uma dívida menor, e com isso, então, vemos realmente um resultado melhor neste trimestre. Agora, vamos passar então para os itens que compõem esse EBITDA ajustado na sua proporção com o net income. Saindo de 244 milhões de dólares de EBITDA ajustado, temos aqui as nossas principais minas de ouro contribuindo, principalmente com esse resultado, a Borborema com maior EBITDA, como nós já havíamos mencionado, quase 61 milhões de dólares. Minosa e Almas chegam logo atrás, com 58,1 e 49,7 milhões, respectivamente. Aranza Azul teve um resultado bastante positivo, a 41 milhões de dólares. A Poena, nós acreditamos que vai ter um resultado ainda melhor no segundo semestre, mas já contribui com 24 milhões de dólares. A MSG, apesar de ser uma mina nova, já contribui também com 17 milhões de dólares de EBITDA neste trimestre. A depreciação e amortização está alinhada com o que nós esperávamos para esse trimestre. Teve um aumento nos últimos 2 trimestres, basicamente porque nós temos duas novas operações, a operação comercial de Borborema e agora a MSG também, uma em 2025 e outra em 2026. E a nossos custos líquidos financeiros em perdas não realizadas e gold hedges compõem esse valor. Então, para não cash losses, nós tivemos aqui 24,1 milhões de dólares e as perdas realizadas com hedges, gold hedges, 33,3 milhões de dólares. Tivemos algumas perdas de derivativos no último trimestre que explica um pouco uma porção aqui e uma melhoria na nossa renda líquida, na nossa receita líquida, desculpe. E em nós temos aqui também um pequeno aumento nas nossas custos tributários devido, claro, a uma operação muito mais potente nesse trimestre. E, claro, nós temos aqui também alguns itens que não são itens de fluxo de caixa, por exemplo, o que nós temos de ganhos não realizados com transações de derivativos e também as questões tributárias em itens não monetários, que chega então a uma receita líquida ajustada de 109 milhões ao final do trimestre. E agora nós temos uma avaliação detalhada, então, da posição de fluxo de caixa da empresa nesse trimestre. Podemos ver aqui em vermelho do lado esquerdo, que começamos com quase 290 milhões de dólares. E temos, então, primeiro, o nosso fluxo de caixa livre recorrente, que é o fluxo de caixa gerado nas 6 minas que estão em produção.
E podemos ver aqui que foi uma porção do negócio que gerou US$ 95 milhões, que é bastante estável comparado ao trimestre anterior. E nós temos 2 itens que consumiram mais caixa nesse trimestre do que esperamos para o resto do mês. Primeiro é o capital de giro, porque nós tivemos um aumento temporário em contas a pagar e também em custos com inventário neste trimestre, mas que deve reduzir nos próximos. E também nós tivemos alguns pagamentos tributários adicionais no primeiro trimestre, porque é justamente o trimestre no qual nós temos que fazer pagamento da maior parte das nossas despesas tributárias e temos alguns ajustes tributários, especialmente no México. E isso não vai se repetir na mesma proporção ao longo do resto do ano. E aqui no meio deste slide, vemos também nossos investimentos em crescimento, representando US$ 26 milhões, especialmente CAPEX em Era Dourada. Esse CAPEX de expansão é onde imaginamos que talvez haja um aumento no resto do ano, especialmente à medida que agora vamos avançar com as obras de Era Dourada. E também teremos expansões em Almas. E agora, do lado direito do slide, vemos também como nós temos alocação de recursos em itens financeiros. Então, nós estamos reduzindo a dívida bruta da empresa e conseguimos distribuir US$ 55 milhões em dividendos. E com isso, finalizamos em US$ 271 milhões em caixa no final do trimestre. Com isso, finalizamos a apresentação. Estamos abertos a perguntas. Muito obrigado. Obrigada. Com isso, vamos passar às perguntas vinda de investidores e analistas. Se quiserem fazer uma pergunta, use o botão de levantar a mão. Caso a sua pergunta seja respondida antes da sua vez, é só abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem do Henrique Marques, que trabalha com o Goldman Sachs. Por favor, pode abrir o microfone, Henrique. Oi, todo mundo me ouve bem, certo? Ouvimos bem, sim. Maravilha. Bem, eu tenho duas perguntas, então. A primeira é em relação aos custos de almas. Eu sei que ele está acima da expectativa e mesmo em relação ao guidance de 2026, mas é a única mina que vocês não comentaram na questão de sequenciamento para a segunda metade do ano. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Primeiro, o que levou, então, a esse aumento no custo no primeiro trimestre e vocês identificam algum risco no guidance, pensando nos custos de almas, e veremos alguma melhoria nesses custos específicos? Claro, falando dessa mina. E a segunda pergunta, se puderem falar um pouco mais sobre os planos para Borborema, a situação lá já foi resolvida na questão de segurança, veremos alguns resultados ainda nisso, ou impactos no segundo semestre? Claro, vamos começar por almas, então. Como mencionamos, nós tivemos alguns custos adicionais, mas você pode ver que, se você pensar no custo AISC, ele está abaixo do guidance. O que nós tivemos, na verdade, foi uma preparação um pouco mais longa e também teorias um pouco mais baixas, mas isso deve melhorar ao longo do segundo semestre, então nós estamos alinhados, assim, com o guidance em relação a almas. E também vamos ver melhorias na MSG durante o segundo semestre e em Borborema. E Aranzazu também terá algumas melhorias no segundo semestre. Ou seja, como vimos já também historicamente, o primeiro semestre ele tende a ter uma produção um pouco mais baixa e costumamos ver, então, melhoria no segundo semestre do ano, quando pensamos em produção. No terceiro e quarto trimestre, então. Isso é algo que faz parte do nosso sequenciamento de mina e eu queria lembrar nossos investidores que quando nós temos uma mina de ouro, isso acaba sendo diferente de uma mina de cobre ou de minério de ferro, onde você tem uma disseminação grande do minério e o teor ele é homogêneo. Com o ouro não é assim, então há uma variação grande de trimestre a trimestre. Às vezes o teor é maior, às vezes o teor é menor, e muitas vezes nós temos que fazer alterações na cava, então. E então tem uma certa volatilidade trimestralmente, e se olharmos para os últimos 4 anos, foi o que sempre
vimos essa volatilidade entre um trimestre e outro, mas quando pensamos na média anual, estamos alinhada com o guidance que nós oferecemos ao mercado. Então, estamos bastante confortáveis, sim, que nós vamos estar bastante alinhados com o nosso guidance ao longo do ano e que conseguiremos entregar a produção que foi estabelecida. Obrigado. Era só para esclarecer mesmo. Ah, você melhorou o Borborema também, certo? Borborema tem tido uma boa produção. Nós, claro, podemos fazer algumas melhorias, especialmente na questão dos filtros, que é onde nós temos um gargalo ainda. Nós fizemos uma superestimação do nosso desempenho lá, mas agora nós estávamos um pouco, então, abaixo da capacidade da mina, mas já estamos construindo agora filtros adicionais, estamos preparando também eles para expansão futura e, com isso, esperamos aliviar esses gargalos e esses filtros vão começar, então, a entrar em operação no terceiro e quarto trimestre e, com isso, nós vamos ter aumento em produção e estamos finalizando também agora o projeto de expansão para Borborema para chegar em 4 milhões de toneladas nos próximos anos. Obrigado. A próxima pergunta será feita pelo Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Bom dia. Obrigado por ouvir minha pergunta. Rodrigo, eu vejo que os resultados foram bastante sólidos, mas eu acho que tem alguns pontos de atenção quando comparamos esses números com a sua produção e os seus custos no guidance. Então, eu gostaria de entender um pouco mais sobre quais são as operações que talvez te preocupem quando você faz essa comparação da evolução de custo de produção e o guidance que vocês publicaram esse ano. E, por fim, também, se puderem falar um pouco mais sobre as suas expectativas para a segunda metade do ano, em termos de produção e custo, eu agradeceria. E outra pergunta importante também, focando de novo na questão de custo, muita coisa já mudou desde que vocês anunciaram o guidance. Nós tivemos, por exemplo, o conflito no Oriente Médio. Então, eu gostaria de entender um pouco mais quais são as pressões que vocês têm visto do ponto de vista de custo que podem emergir desse conflito e se poderiam detalhar um pouco mais, então, quais são impactos específicos que isso tem tido no custo de vocês. Claro, obrigado pela pergunta, Rafael. Onde temos visto o maior desafio no curto prazo é na mina de MSG, claro. Não esperávamos que a infraestrutura da mina subterrânea tivesse essas questões e com isso agora nós vamos melhorar então as condições subterrâneas para conseguir que a mina atinja a sua produtividade máxima. E sempre que encontramos alguma dificuldade na mina de MSG, como já mencionamos ao mercado no último trimestre, sempre vamos focar no desenvolvimento subterrâneo, mesmo se isso vier com uma redução na produção daquele mês, ou seja, nós vamos levar um equipamento para o desenvolvimento da infraestrutura subterrânea e não na produção por enquanto. E a gente focava anteriormente muito em produção e não nessa infraestrutura subterrânea, e agora nós queremos fazer o contrário para poder justamente eliminar gargalos, e são alguns pontos que agora nós conseguimos corrigir, claro, até porque é algo que está sob nosso controle, mas o que temos feito agora, na verdade, está dentro do nosso budget de investimentos nessa mina. Por outro lado, estruturalmente, a mina já está melhor do que esperávamos. Nós vimos um aumento significativo na vida útil da mina, podendo chegar até 700 mil toneladas de onças e 70 mil onças, desculpa. E nós vemos agora que é uma mina que tem muitos recursos que a gente ainda nem conseguiu avaliar a sua exploração, porque estamos focando hoje justamente no desenvolvimento da mina. Mas a longo prazo, ou médio a longo prazo, pelo menos, nós temos boas projeções para essa mina, melhor do que esperávamos. E é aqui que nós devemos ver que os custos ficando, sim, dentro do guidance. E, claro, no total, nós vamos conseguir fazer um offset de custos mais alto, mas a ideia não é ter uma produção tão alta em MCG esse ano, mas sim ter um foco na melhoria das condições subterrâneas da mina e terminar esse ano, então, com a ideia de conseguir chegar acima de 80 mil onças de produção anual e conseguir, com isso, também ter um custo a ISCC
bastante sob controle, e é por isso que estamos passando por uma fase de desenvolvimento e temos transformado a mina em uma operação muito mais eficiente do que havia antes. E nosso desenvolvimento também melhorou, saímos de 35 metros por mês a 60, 65 metros por mês, o que é algo bastante satisfatório também, saber que agora, com essa infraestrutura subterrânea, em condições estáveis, vamos conseguir aumentar a eficiência dessa mina também de acordo com o nosso plano. E pensando no custo de diesel, bem, isso é um problema que está acontecendo, claro, globalmente. O impacto nos nossos custos AICC devem ficar entre 6 a 8%, dependendo da mina, claro. Então, mesmo se subir a 10%, se houver um aumento de 10 a 20% nesses custos, a gente ainda tem, então, um aumento só de até 2% no nosso custo ISCC. Mas é claro que isso leva, então, a uma certa inflação, o que é visto em outros minérios e metais também, mas não tem nenhum outro setor que está tão protegido contra a inflação, como o ouro e o cobre. Então, os investidores estão bem protegidos no nosso setor quando falamos de inflação em dólares americanos. Obrigado, Rodrigo. E só mais uma pergunta em relação ao que você mencionou no começo, porque eu entendo que vocês imaginam que tenham mais dificuldade por enquanto na mina MSG, mas há alguma outra operação que você gostaria de comentar, talvez? Se há algum ponto de preocupação em alguma outra mina que nós deveríamos ter ciência? E o que vocês estão esperando para o segundo semestre? Não, não, na verdade, nós vamos ver resultados muito positivos vindo de Almas. Nós continuamos a exploração, estamos aumentando a capacidade também. Esta é uma mina que, como eu mencionei, nós já esperamos 2 a 3 milhões de toneladas por ano e agora nós estamos esperando confirmação e mais informação de exploração para conseguir expandir isso mais ainda. E talvez chegar em 4 milhões de toneladas por ano, que, claro, vai ser uma combinação tanto de cavas a céu aberto quanto cavas subterrâneas, e isso é algo que nós devemos ver nos próximos trimestres. E associado a Borborema também, claro que agora que nós finalizamos o contrato de realocação da rodovia e finalizamos as etapas de engenharia para aumentar a capacidade para 4 milhões de toneladas, também vai ter uma boa contribuição. Além disso, temos alternativas para mais acesso a fontes hídricas, que é bastante importante para que nós possamos aumentar a capacidade da mina. E nos próximos meses, nós esperamos ver uma decisão sendo feita pela equipe de engenharia para que possamos ter isso aprovado pelo conselho entre o segundo e terceiro trimestre. Ou seja, esperamos uma expansão em Borborema. Então, expansão em Almas, expansão em Borborema, e, ao mesmo tempo, vamos continuar desenvolvendo Era Dourada, que agora está entrando, então, em obras completas. Certo. A próxima pergunta será do Lucas Lag, da XP Investimentos. Olá, bom dia, obrigado. Eu gostaria de fazer duas perguntas, então. A primeira é em relação à MSG. Rodrigo comentou, então, sobre algumas melhorias que são esperadas ao longo do ano para essa mina, mas eu gostaria de entender um pouco mais o cronograma em relação à conclusão desses projetos, agora que você conhece já mais também as operações de lá, o que que vocês têm visto e o que podemos esperar em relação à produção até o final do ano. Foi mencionado que esperamos um aumento no segundo semestre, mas gostaria de entender qual será esse aumento até o final do ano. E também quais são os principais marcos que nós deveríamos ter em mente para esse aumento de produção. E também, falando ainda da MSG, eu gostaria de esclarecer um ponto. Vocês veem alguma melhoria em normalização de volumes nas operações ao final dessas obras? E, agora também, falando em Borborema agora, vocês mencionaram uma expansão para chegando até 4 milhões de toneladas, depois do processo de expansão, claro. Então, eu gostaria de entender também o cronograma deste outro projeto. Quando podemos começar a ver, então, esses investimentos sendo realizados e se puderem também nos falar um pouco mais sobre o que esperam de CAPEX e aumento de produção, pensando em teores marginais da expansão, isso pode ser bastante útil para nós também. Claro, MSG primeiro, então. A ideia aqui
é finalizar o ano com uma visão bastante clara de que no ano que vem estaremos próximo a 8.000 onças de produção por ano, que é o nosso maior objetivo. E acho que pontos importantes aqui para ter em mente é o fato que estamos avançando rapidamente no nosso desenvolvimento subterrâneo. Como mencionei, eram 35 metros por mês e agora, por trimestre, agora 60. Então, nós vamos continuar fazendo esse desenvolvimento subterrâneo para conseguirmos inverter a metodologia daqui para frente. Porque, por enquanto, a mina opera de cima para baixo, podemos dizer, e agora a gente quer fazer um desenvolvimento subterrâneo, um acesso subterrâneo, para que possamos fazer, na verdade, uma abordagem de baixo para cima. O que faz, na verdade, então, uma mudança estrutural na nossa eficiência para conseguir, com isso, ter uma produtividade maior nesta mina. Mas, claro que isso leva tempo. Não é algo que dá para ser feito tão rapidamente. Não conseguimos finalizar o desenvolvimento subterrâneo em poucos meses. Vai levar vários meses, mas acreditamos que vamos concluir essa obra de preparação até o final deste ano. Então, não veremos mudanças significativas nos números de produção ainda, agora no segundo trimestre, mas teremos um aumento gradual a partir do terceiro e quarto trimestre, devido a, a essa mudança de metodologia, mas também a um ganho de eficiência, redução de custo, melhoria nos nossos contratos, redefinição do escopo com os nossos fornecedores, tudo isso tem acontecido ao mesmo tempo. E, claro, estamos bastante confortáveis de que vamos conseguir atingir esse objetivo até o final do ano. Agora, em relação ao Borborema, nós ainda não conseguimos aprovação do CAPEX com o Conselho, então eu não posso oferecer ainda um guidance nesse sentido, mas isso será publicado assim que a informação for aprovada pelo Conselho. Então, nós estamos finalizando a avaliação, mas acreditamos que será um investimento de 2 anos, mas terei informações mais detalhadas e precisas assim que forem aprovados pelo Conselho. E como mencionado anteriormente também, é, nós sabemos que o Grade pode mencionar, porque dobrar a capacidade não quer dizer dobro de produção, porque pode ser que o teor seja mais baixo. É claro que quando você tem uma capacidade muito estrita, você tenta sempre focar na questão do teor, mas quando você tem uma capacidade maior, você pode trabalhar com altos teores, teores mais médios. E isso, claro, no total, ainda assim leva a uma produção mais alta e a um custo de caixa mais baixo, mas não necessariamente nós vamos dobrar a produção de ouro em si. Entendi, muito obrigado. A próxima pergunta será do Lawrence Winder, do Bank of America. Obrigado. Eu quero agradecê-los, então, pela atualização de hoje. Uma pergunta bastante rápida sobre o estadiamento dos projetos, já que vocês têm feito muitos projetos ao mesmo tempo. Tem a expansão de Borborema e também a questão subterrânea em MCG, Era Dourada acontecendo também. Vocês têm realmente confiança de que a equipe de vocês é grande o suficiente para que vocês consigam tocar tantos projetos ao mesmo tempo? E como vocês acreditam que o estadiamento desses projetos vai acontecer para garantir que vocês tenham as pessoas certas nos lugares certos na hora certa? Obrigado pela pergunta, Lawson. Nós temos falado bastante sobre isso aqui internamente. Nós sabemos que nossas pessoas são muito importantes. Temos muita coisa para entregar, para aumentar a nossa capacidade, e poucas empresas no mundo conseguem sair de 380.000 onças no ano passado para chegar em 600.000 sem novos M&As, sem a fusão de aquisições, que é o que estamos planejando também. E isso, claro, faz com que a gerência tenha que ter muita atenção na sua equipe para construir as minas. Então, a equipe que construiu Almas também construiu Borborema e está agora em Era Dourada. É uma equipe que, claro, tem aumentado, mas o ponto positivo aqui é que nós não temos a sobreposição entre Eldorado e Matupá. Nós não queremos construir as duas ao mesmo tempo, nós poderíamos, mas por enquanto a gente já tem, claro, todos os estudos de viabilidade e licenças necessárias para as duas minas.
e teremos a incorporação de novos depósitos, mas o que a gente quis fazer é, na verdade, não ter essa sobreposição das construções com a mesma equipe. E durante a construção nós temos a preparação, o início das obras, depois a parte de implementação e ramp up. Nós não queríamos que tivesse uma sobreposição da mesma etapa nas 2 minas. Então, a gente vai começar a construção de Matupá no ano que vem, porque nós estaremos já na fase final de desenvolvimento de Eldorado. Eldorado já vai poder começar, então, começar a trabalhar numa num ritmo bastante bom. E também vamos vincular as equipes de Borborema e Almas, ou seja, a gente não quer que toda a equipe de Borborema seja focada só na construção, mesma coisa em Almas. Nós sabemos que há alguns pontos que são compartilhados, algumas atividades, quero dizer, que são compartilhadas entre as duas, e podemos levar isso em consideração para trazer mais eficiência, e também podemos, então, colocar a nossa equipe de engenharia nas minas locais, ao invés de ter que pegar a equipe de Era Dourada para trazer para cá. Então, basicamente, é por isso que nós não estamos fazendo, então, a construção de Matupá e Era Dourada ao mesmo tempo, porque nós sabemos que a equipe é muito importante, mas é claro que está sendo sempre discutido, é uma preocupação que nós temos, e é onde eu, o Glauber e a equipe técnica passamos grande parte do nosso tempo trabalhando nisso. Acho que você leu a minha mente, porque você mencionou M&As como uma demanda para vocês também. Eu gostaria de saber como é que está o pipeline de vocês. Vocês veem oportunidades de novas aquisições? Especialmente dado que nos últimos 2 anos as oportunidades só aumentavam. Não sei se vocês têm visto um aumento, uma queda nesse pipeline, e como é que está o valuation das empresas que vocês veem, o que um alinhamento entre o que os vendedores querem receber e o que vocês querem pagar, por exemplo. De fato, nós tínhamos visto um aumento de oportunidades, mas não pelos motivos certos, certo? Só porque até alguns meses atrás, quando o preço do ouro chegou a 5.400, o aumento de oportunidades, claro, foi uma consequência. Mas, de fato, os valores não estavam alinhados com o que nós estávamos dispostos a pagar por essas aquisições. Mas agora nós temos visto uma acomodação entre as expectativas entre as, né, buyers e sellers, mas temos confiança, sim, de que agora nós vamos conseguir ter discussões mais produtivas e conseguir uma atração melhor nas atividades de M&A ao longo do ano. Mas é claro que o mercado ainda é sempre imprevisível, uma aquisição é sempre uma discussão entre o que nós queremos e o que está disponível no mercado, certo? Mas sim, há oportunidades disponíveis, nós estamos investigando e avaliando algumas alternativas, nada está fechado ainda, é claro, mas nós temos sim prospectado e conversado com algumas empresas, mas o M&A é bem similar ao que vocês fazem com investidores. A gente escolhe 10 empresas, começamos a avaliar a sua situação, fazendo um aprofundamento de realmente investigações, isso leva tempo, certo? Era a minha única pergunta, então, muito obrigada, foi bastante útil mesmo. A próxima pergunta será da Tatiane Candini, do JP Morgan. Olá a todos, obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos. Muito bem. Eu tenho só umas 2 perguntas, dado que a gente já ouviu aqui durante essa sessão. A primeira, você acabou de falar dos M&As, certo? E como você já apontou, acho que nós temos já Matupá no radar. A empresa ainda tem um fluxo de caixa bastante saudável, e estão bem posicionados financeiramente. Então, minha primeira pergunta é: quando falamos de M&A, você mencionou que vocês têm avaliado opções, mas gostaria de entender quais são as perspectivas que vocês têm pensado, o que vocês buscam quando buscam um M&A, se há alguma região específica na qual vocês veem mais disponibilidade de crescimento, talvez no Brasil. Então, só para entender o perfil que vocês têm buscado para seus próximos M&As. Eu tenho mais uma pergunta, mas posso fazer depois. Claro, ficou claro que nós somos um player nas Américas, Norte, Central e no Sul. Nós não estamos buscando alternativas, seja na África, na Ásia ou na Austrália.
Nós trabalhamos com ouro e cobre, então estamos olhando para as 2 coisas, gostamos de fazer uma combinação entre esses 2 minérios. Costumávamos ter 30% de cobre e 70% de ouro, mas como o preço do ouro tem subido, nós temos investido mais em ouro também, especialmente nos últimos 3 anos. Então, nosso percentual de cobre na nossa receita tem diminuído, mas nós gostaríamos também de voltar a investir em cobre no nosso portfólio, mas temos visto que nós temos, eh, na verdade, negócios mais atrativos no ouro por enquanto. E nós não estamos buscando projetos que são no estado da arte, costumam ser ativos que estão sobreprecificados, então normalmente você acaba pagando mais do que eles valem. Normalmente são minas de grande viabilidade, produções muito altas, mas acho que se olharmos para o que fizemos no passado, é um exemplo muito bom do que nós vamos buscar daqui para frente também. Borborema, por exemplo, nós não gostamos de assumir todo o risco de exploração, nós não somos desenvolvedores de exploração, nós não somos, especialistas em encontrar novas minas por conta própria, nós gostamos de entrar em projetos que já têm uma bons dados e boa perspectiva de exploração. O Borborema, por exemplo, já tinha recursos e reservas, o problema era mais acesso e nós conseguimos resolver, então, acesso aos recursos hídricos para implementar o projeto. Era Dourada, claro, pode ser estado da arte quando pensamos em capacidade e teor, mas no caso de Aerodorada, havia uma grande oposição local e da comunidade, já que era uma mina em céu aberto. Então, nós fizemos a conversão para uma mina subterrânea, para que nós que pudéssemos, então, com isso, combater essa oposição da comunidade e agora conseguimos, então, tocar o projeto. Esse é um projeto de greenfield, claro, com construção, sem tanto risco de exploração, mas claro, com problemas que tiveram que ser resolvidos pelas nossas equipes para que pudéssemos desbloquear o valor desses projetos. MSG, uma mina que já estava em operação, mas que estava com um desempenho abaixo da sua capacidade de produtividade, e com isso nós implementamos toda a nossa expertise para conseguir trazer ganhos de eficiência e conseguir aumentar a produtividade da mina. Sempre ficamos de olho em como podemos agregar valor a um projeto e não só pagar o valor cheio e incorporar a mina para as nossas produções, certo. E a segunda pergunta também para a MSG, que acho que é o maior ponto no relatório de hoje, quando olhamos para o guidance de custo, claro, é maior do que o da média dos projetos, mas isso talvez indique que os custos podem estar altos no segundo semestre. E como vocês veem, então, a entrega do guidance até o final do ano e qual vai ser a dificuldade para atingir esse guidance? Vocês acham que, bem, claro, a gente falou bastante sobre o fato de que vocês estão fazendo desenvolvimento subterrâneo ainda, tem esse custo adicional com o diesel. Vocês acham que existe ainda espaço para que vocês consigam, talvez, extrapolar o guidance? Eu não sei, eh, de onde você vêm os números de vocês acharem que, na verdade, nós não vamos ter um bom desempenho no segundo semestre, porque, na verdade, a produção vai aumentar. Então, eu não sei quais são os cálculos que você teve acesso, mas no segundo semestre não, desculpa, deixa eu esclarecer, então, é porque vocês mencionaram a questão do custo de caixa por tonelada como média, mas entendo de onde você parte. Exato. Estruturalmente, então, nós vamos ver melhorias no terceiro e quarto trimestre e, claro, nós vamos manter os nossos custos sustentáveis. Os custos vão subir um pouco, mas não é um problema, porque nós pagamos US$ 75 milhões por o projeto e nós vamos ter um retorno muito maior para os nossos acionistas, especialmente agora, porque nós trouxemos novos recursos e reservas que já eram bastante altos, então estamos bem confortáveis com esse projeto. Claro, ele tem desafios de curto prazo, um pouco maiores do que esperávamos, mas também vamos ter entregas maiores do que esperado no longo prazo. E o nosso foco agora não é tanto na produção,
ou no nosso custo de caixa no segundo trimestre, porque esperamos melhorias apenas no segundo semestre. Mas nosso maior objetivo, que são as métricas financeiras e remuneração, ela nesse projeto está mais ligada a chegar a 80.000 onças de produção, com um custo a esse ser sob controle para que possamos planejar melhor a produção do ano que vem, certo? E uma última pergunta, claro, pode seguir. Bem, esse é um ponto que ainda não foi muito discutido. Eu queria entender, então, um pouco melhor a sua visão no preço do ouro. O mercado continua, claro, bastante aquecido, então eu gostaria de saber como você imagina esse impacto que, claro, foi gerado pelas últimas guerras e como você imagina que esse valor vai se comportar ao longo do ano. Bem, primeiro, eu gostaria de dizer que eu não sou especialista em preço do ouro. Acho que nossos investidores, na verdade, têm mais informações sobre isso do que eu, porque nós não tomamos decisões na Aura com base se o preço do ouro vai subir ou não, mas qual é a maior produção que eu consigo ao menor custo possível. E, claro, o preço é só uma das variáveis. Então, eu, claro, falo com muitas pessoas e participo em muitos fóruns para que onde isso é discutido, e eu acabo acompanhando, então, esse número. Mas o que eu posso dizer, então, é que, de maneira geral, quando a gente pensa no preço do ouro, nós temos 2 variáveis principais a serem calculadas aqui. Primeiro, é o acesso a capital, ou seja, a liquidez global. Vemos que nos Estados Unidos nós vemos agora 39 trilhões de dólares de dívida e um déficit bastante alto também. E com isso, nós sabemos que os juros do título da dívida saiu de 1 a 4, o retorno saiu de 1 a 4%, o que tem aumentado, então, as despesas com o pagamento desses títulos, e isso em cima do déficit que eu já mencionei. E com isso, o mundo tem olhado para os Estados Unidos e pensando para onde isso está indo, certo? Pode ser que eles tenham que diminuir a taxa de juros, isso pode levar à inflação. E a guerra tem piorado essa situação. E, claro, isso reflete na Europa também. A Europa, na verdade, até está numa situação pior do que os Estados Unidos, comparado a outros países. Os Estados Unidos nem está com um desempenho tão ruim assim, mas ainda assim também não é fácil lidar com a questão do déficit. E agora, com a guerra, os Estados Unidos têm reduzido o quando eles conseguem investir na Europa e vão aumentar o budget de defesa nos Estados Unidos e que vai fazer com que o déficit só aumente, então, no país, e com isso eles talvez tenham que fazer, claro, nova impressão de dinheiro, que pode levar à inflação. É aqui onde estamos agora globalmente, nós vemos a deteriorização, então, das contas públicas globalmente. Mas o que é interessante também, Tatiane, é que nós não vemos ninguém falando sobre como os governos vão reduzir esse déficit. Há outros temas que têm tomado o as conversas, mas o déficit não tem sido realmente um tema de proeminência política ao redor do mundo. E com isso, o ouro deve continuar, então, sendo um ativo bastante forte. Outra coisa que tem aumentado o preço do ouro e que também não vai ter um alívio de pressão tão rápido é o fato de que essa guerra entre Ucrânia e Rússia, onde houve uma confiscação dos ativos da Rússia, na verdade, então, ligaram alerta para que os países que não são alinhados com os Estados Unidos não se expusessem financeiramente, então, ao dólar. Com isso, a China também tem, claro, importado e produzido mais ouro, e os bancos centrais também têm comprado mais ouro. Nós tivemos números recordes de compras de ouro por bancos centrais, especialmente na China, apesar desses não serem números necessariamente públicos, mas isso é mais uma das consequências da guerra da Rússia. E isso faz com que o ouro se torne um ativo, mais uma vez, proeminente, mas claro, há uma volatilidade que esperamos no curto prazo, mas na minha opinião, humilde, nós vamos continuar a ver um aumento no preço do ouro. E eu estava lendo sobre isso
esses dias sobre quem vai comprar, então, agora títulos do Tesouro. O Fed e os mercados internos estão fazendo essas compras agora, porque não é mais um ativo que é tão procurado por players globais, o que é uma grande mudança. Então, talvez agora os Estados Unidos não tenham mais a relevância que tiveram nos próximos anos, nas próximas décadas. Claro, vai continuar a ser bastante importante, mas talvez perca um pouco de relevância. E aqui o ouro vai acabar, então, tendo um papel nesse reequilíbrio. Obrigada, Rodrigo. Ficou claro. A próxima pergunta será do Edgar de Souza, do Itaú BBA. Oi, oi, pessoal. Oi, Rodrigo, Kleber. Eu gostaria de começar, então, e eu até peço desculpas por reforçar de novo esse ponto, mas queria voltar para a questão de custos, porque sim, ficou bastante claro o ponto de que vai haver um aumento gradual de produção ao longo do ano, o que nos deixa mais confortável de que vocês vão chegar no que vocês colocaram no guidance em termos de produção, mas já em termos de custo, ficamos um pouco decepcionados com os resultados do primeiro trimestre. Entendemos, claro, que tem essa questão de sequenciamento da mina e também as obras de infraestrutura em MSG, mas há algo bastante importante aqui também, que é os efeitos desse custo, claro. Então, gostaria de entender da parte de vocês. Primeiro, qual foi a média que foi levada em consideração no guidance? Se você tem alguma sensibilidade em relação a um real mais forte ou um peso mexicano mais forte no guidance de custo de vocês, porque apesar de vocês dizerem que vocês estão bastante confiantes em relação à parte operacional e de produção, talvez o desempenho do ano fique mais no nível superior do guidance. Ou vocês acham que vocês vão conseguir ter um aumento operacional tão bom que vai, na verdade, compensar, então, essas questões de custo? E a minha segunda pergunta também vai ser em relação ao hedge. Nós estamos falando bastante sobre isso, sobre como podemos pensar nas políticas de hedging daqui para frente, mas o fato é que, para Almas e Borborema, vocês começaram a fazer o Gold Hedge quando o preto é aprovado. E agora, Era Dourada foi aprovado. Eu gostaria de entender, então, o que vocês vão fazer em relação ao hedge de Era Dourada, se é que farão algo nesse sentido, e quando. E também conectar esse ponto com a minha primeira pergunta. Vocês consideram, então, que pode haver alguma estrutura de hedging para os defects? Sabemos que algumas empresas, não empresas de mineração de ouro, mas outras empresas que nós cobrimos têm usado algumas estruturas de zero cost collar. Então, como vocês têm pensado nisso? Obrigado. Certo, eu vou começar pela primeira pergunta, então eu vou pedir para o Kleber depois assumir, então, a segunda parte da pergunta. E falar um pouco mais do FX. Então, pensando nos nossos custos de AISC, como eu mencionei já, mas eu vou reforçar agora, isso é um custo que varia bastante de trimestre a trimestre, também de mina para mina, dependendo do sequenciamento e também do teor, a separação e o que tem sido feito no desenvolvimento da cava. E nós, como mencionamos, vamos ver sim um aumento de produção no segundo semestre, e isso nos coloca em uma posição bastante confortável de que nós vamos sim conseguir atingir a produção do meio para cima do guidance. E isso vai refletir também no custo de caixa, claro, vamos ver uma produção maior com um custo mais baixo. E nós estamos bastante confiantes de que vamos ficar dentro do que está no guidance. Mas, Kleber, você quer falar um pouco mais sobre os impactos das mudanças cambiais no Brasil e no México? Claro, Edgar. Então, eu acho que a gente estava em 5,30 no câmbio do guidance. Claro, houve mudanças, mas até onde vimos aqui, nos nossos forecasts, nós ainda estamos bem confiantes que vamos entregar o custo AICC nas operações brasileiras dentro do guidance. Temos iniciativas de redução de custo em todas as unidades.
Então, pensando no câmbio o atual do real e do peso mexicano, acreditamos que vamos conseguir sim atingir os valores que estão no guidance sem ter que fazer grandes mudanças. E posso falar também da questão do hedge. Tá bom. Bem, nesse ponto, claro, comparando com o que a gente fez em Borborema e Almas, é importante entender que, bem, primeiro, quando a gente faz esse hedging e onde estamos agora. Nesses dois casos, a gente fez o hedge para proteger a empresa, porque nós precisávamos de um hedge para investimento, porque nós sabemos que a empresa tinha um risco de redução de preço de ação, e nesse caso, a gente fez uma mudança, então, na forma de avaliar o Gold Collar, porque foi uma forma de nós podermos fazer o hedging até ter um retorno nesse investimento e, claro, garantir que qualquer projeto investido teria, sim, esse retorno garantido. E, agora, nós somos uma empresa que, atualmente, já tem um portfólio bem mais diversificado. Quando nós começamos a construção de Almas, nós tínhamos só 3 outras minas, agora temos 6 já no portfólio. Então, isso quer dizer que agora temos menos exposição a riscos se um único projeto tiver algum problema. E, além disso, nossas margens também são muito mais robustas, muito maiores, seja de EBITDA ou de conversão de caixa, do que eram na época de Almas. Então, nós temos um risco financeiro muito reduzido hoje em dia. Ainda assim, nós, claro, estamos avaliando com o conselho essa questão e vendo a oportunidade agora de não usar o cost collar como fizemos anteriormente. A- Na verdade, pensando em opções, já que nós vimos uma mudança no preço do ouro variar tanto nos últimos anos, então pode ser mais baixo você usar opções, assim você consegue um seguro sem um aumento tão grande em rede, mas como nós estamos sob menor pressão e nós temos uma volatilidade tão grande no preço do ouro nas últimas semanas, as opções também ficam mais caras. Então, estamos avaliando essa questão e vemos qual é o custo de cada estrutura para levar isso para o conselho, para entender quais são os diferentes cenários e qual seria o timing correto de implementar esse tipo de hedging. Em relação ao câmbio também, não tem nada que a gente possa fazer a longo prazo nesse sentido. Você pode fazer um hedge no curto prazo, que, claro, tem um custo, mas é difícil você proteger o seu negócio só com esses hedges de curto prazo. Se você tem algum ponto que você está tentando chegar a longo prazo, se você já tem capex que estão planejados, você já avaliou o retorno, seja em dólar ou real, é isso. Estruturalmente, claro, tem pouco que você pode fazer. Você, claro, pode pagar trimestralmente para fazer um hedge, mas que não vai mudar o seu negócio a longo prazo de maneira significativa. Mas é claro, nós vamos ter mais foco, mais atenção para conseguir reduzir os custos através de ganhos de eficiência. E, claro, a IA também vai ajudar as empresas a terem alternativas para conseguir reduzir ainda mais os seus custos operacionais. Certo, obrigado, Rodrigo. Gostei bastante das fotos de Era Dourada. Dá para ver que realmente as obras estão avançando por lá. A próxima pergunta será do Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Olá, pessoal, bom dia. 2 perguntas do meu lado também. A primeira é mais simples. A empresa tem entregado várias conquistas desde o IPO do ano passado. E daqui para frente, o que podemos esperar em termos de anúncios para esse ano? Ou seja, quais são as próximas conquistas que vocês esperam em termos de investimentos esse ano? E se eu puder fazer mais uma pergunta ainda, eu queria saber um pouco mais sobre aquela conversa de M&As, porque temos visto outros projetos de ouro desenvolvidos na América Latina, especialmente na Guiana, com produção acima de 200, 250 onças. E a Aura vai buscar projetos desse tipo também. O Rodrigo mencionou que vocês buscam
algo no qual vocês consigam agregar valor como Aura. E apesar de serem ativos maiores, eu acredito que eles estão em áreas de jurisdições bem desafiadoras, nas quais vocês poderiam ter operações bastante positivas. Então, o que vocês pensam sobre esse tipo de investimento? Obrigado, Marcelo. Bem, em relação à primeira pergunta, nós temos a expansão de Borborema e também exploração e expansão também em Almas, mas isso, claro, mais próximo do final do ano. Também vamos atualizar os estudos de viabilidade para Matupá, mas também para o final do ano. E, claro, a continuar a avançar no aumento de produção de MSG, que é o que a gente vai estar monitorando nos próximos trimestres. Em termos dos M&As, estamos monitorando as questões, claro, estamos olhando para essas transações, algumas delas nós até participamos, outras não, algumas nós gostamos, outras nem tanto, mas não é que nós não estejamos olhando para minas maiores de 200, 300 mil onças, mas temos que pensar para onde a Aura consegue ir para agregar valor. E, claro, tem a questão do preço de entrada, que é uma grande preocupação. Nós focamos bastante em retornos, então, se o nosso retorno, a taxa de retorno interno for muito baixa, talvez não valha a pena, porque você paga por um ativo muito grande, mas você faz, então, uma alavancagem grande, mas com um projeto que tem um retorno menor e que pode, com isso, prejudicar a nossa média. E acreditamos que nós podemos continuar, então, a fazer projetos entre 100 e 150 mil onças, que é onde nós conseguimos ter uma taxa de retorno interna maior. Isso até chegar em 1 milhão de onças. Depois disso, nós precisamos, claro, repensar nossa estratégia e, nesse caso, sim, provavelmente nós vamos ter que entrar em projetos maiores com retornos também mais altos. Então, acho que nós podemos continuar crescendo onde nós estamos hoje em dia, até atingirmos 1 milhão de onças. Depois disso, vamos ter que fazer uma reestruturação na nossa estratégia e talvez focar mesmo nos projetos com taxas de retorno um pouco mais baixas. Bem, com isso finalizamos as perguntas de hoje e passo a palavra de volta para Rodrigo Barbosa para suas últimas considerações. Eu só gostaria de mostrar que nós estamos, então, tomando passos bastante sólidos para seguir com aquela história que nós compartilhamos com o mercado em 2020 e, mais recentemente, também com a nossa empresa sendo listada na Nasdaq em 2025. Aumentamos produção, desenvolvemos Borborema no último ano, Borborema continua a aumentar sua produção. E nesse trimestre vimos esses resultados. Também estamos crescendo com aquisições. MSG agora está no projeto de turnaround e o nosso foco agora é comprar projetos greenfield prontos para construção ou minas em operação no qual podemos agregar valor com aumento de produção. E foi o que a gente fez com o MSG. Mencionamos ao mercado que nós vamos começar a construção de um novo projeto de greenfield durante esse ano, ou Era Dourada ou Matopá, nós acabamos de ter aprovação da construção de Era Dourada e também mencionamos ao mercado que nós iríamos aumentar recursos e reservas e publicamos, então, agora uma atualização com um aumento bem significativo nessas reservas de até 7 milhões de onças, saindo de 3 milhões, então isso também aumenta a nossa vida útil das minas e a produção. Mencionamos também ao mercado que nós iríamos aumentar o nosso volume comercializado diário e nós vimos um aumento realmente para 95 milhões de dólares de ADTV, ou que mostra que nós estamos realmente caminhando muito bem na nossa estratégia para chegar nos nossos objetivos de produção de onças, 600 mil onças. Sabemos como chegar lá, mas gostaríamos, claro, de continuar crescendo através de fusões e aquisições. Nós queremos chegar até em 1 milhão de onças futuramente, mas para isso, claro, teremos que chegar em novos M&As, que é algo que deve acontecer nos próximos anos. Tivemos um trimestre bastante robusto em termos dos nossos resultados financeiros e, sim, o nosso custo a ISC foi um pouco acima dos trimestres anteriores, mas era esperado devido a esses M&As e também devido ao sequenciamento de mina que nós já tínhamos planejado. Mas no segundo semestre, esperamos que esses custos sejam reduzidos, porque teremos também, claro, um aumento na produção. E ao fazer tudo isso, nós também vamos continuar pagando dividendos robustos, um dos maiores no setor, e
mesmo com aumento no valor das nossas ações, nós vamos também entregar mais dividendos comparado ao ano anterior. Não reduzir os dividendos, nós sabemos que, na verdade, temos até espaço para aumentar nossos múltiplos e vamos lidar com isso, aumentando a nossa liquidez e, claro, sempre em contato com os nossos investidores e, claro, entregando o que nós prometemos, aumentando também o tamanho da empresa. Com isso, muito obrigado pela participação de vocês e eu vou, claro, trazer mais atualizações assim que tivermos mais informações.